38 jogos, 20 derrotas, Gino. Pois é, a torcida fez a parte dela, mas o Vasco não conseguiu evitar o pior. O torcedor chorou. Os jogadores choraram. Pô, não tem nem o que falar, cara. O ídolo chorou. Deixa quieto. Não quer falar. O Vasco chorou. O pior dia que São Januário já viveu. Os outros resultados não vieram. Nem o Vasco cumpriu a parte dele. Leandro Domingues fez 1-0 para o Vitória. E o jogo se transformou numa tortura para os apaixonados vascaínos. Até houve chances, poucas. Leandro Almeida de cabeça. Edmundo. Madison de falta. Mas para piorar tudo, Ricardinho chutou. O goleiro Rafael tentou evitar. E a bola foi devagar, devagar, até Adriano empurrar para o gol. 2-0. No banco, Renato Gaúcho nem gritava mais. Na tribuna, o presidente Roberto Dinamite, incrédulo. Atrás do banco, o desespero dos reservas. O goleiro Roberto, Pedrinho, revelado pelo clube. Pelas arquibancadas, lágrimas e lágrimas. E revolta também. Um coro apontou um responsável, o ex-presidente. Quando o árbitro apitou, era o fim. Isso aí é coisa do passado. Aí a gente está pagando hoje. Um corredor de policiais protegeu os jogadores para evitar agressões. Descontrolado, o torcedor Fernando Henrique, de 21 anos, subiu até a marquise do estádio e ameaçou se jogar. Foi contido por homens do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Centenas de vascaínos ainda permaneciam em São Januário, enquanto Renato Gaúcho dava a entender que não ficaria no time para a Série B. É hora de criticar, é ter a humildade de reconhecer o erro, de arregaçar as mangas e não ter vergonha de correr atrás do prejuízo, de trabalhar e recolocar o Vasco no seu devido lugar. Campeão da Libertadores, 4 vezes campeão brasileiro, 22 vezes campeão estadual. Não, essas imagens não combinam com a história de um dos gigantes do nosso futebol. O Vasco tem um passado para se ter orgulho. É preciso fazer as pazes com o futuro. No placar eletrônico de São Januário, uma mensagem para o ano que vem. O Vasco é o time da virada. Em 2009, é vencer. Valeu, torcida. Vocês são o coração do Vasco. Um coração que jamais vai parar de bater. A esperança se transformou em lágrimas, frustração. Os últimos minutos na primeira divisão foram tão sofridos como as outras 37 rodadas. Impossível esconder o sofrimento. O Vasco caiu. O torcedor sabia, era uma missão difícil. O Vasco precisava da vitória contra o Atlético Paranaense e de um tropeço de Coritiba ou Criciúma. Mas eu acredito que alguém vai tropeçar, não é possível. Poxa, tá nas nossas mãos, o Atlético Paranaense fez uma partida patética contra o Flamengo na Copa do Brasil. A expectativa é vencer, então vamos trabalhar para conseguir esse objetivo. Mas o primeiro golpe veio cedo. Aos 3 minutos, o Atlético, que ainda buscava uma vaga na Libertadores, fez o primeiro. Paulo Baier cobrou falta, o Manuel tentou desviar. O juiz deu o gol para o Paulo Baier. Aos 17 minutos, briga generalizada e paralisação. Quando o jogo foi reiniciado, o Criciúma já perdia para o Botafogo. O Vasco dependia das próprias forças. E um gol meio sem querer do Edmilson reacendeu as esperanças vascaínas. Gol! O Edmilson de ombro! Ou de orelha, se você preferir. É, mas foi só. Foi pouco. O Vasco apresentou as mesmas limitações que marcaram o time ao longo do campeonato e o Atlético não perdoou.
O goleiro Alessandro escorregou e Ederson fez. E que hora para escorregar, Alessandro! O artilheiro do campeonato aproveitou a fragilidade e o desespero vascaíno. Foi do Ederson a assistência para o Marcelo fazer o terceiro do Atlético. Muitos desistiram, deixaram o estádio e não viram os outros 2 gols do Ederson. Empurra de vez o Vasco para a segunda divisão. Enquanto o atacante comemorava, os jogadores do Vasco observavam. Semblante triste, decepcionado. Ederson marcou 3 vezes contra o Vasco. Chegou aos 21 gols. Artilheiro do Brasileirão. Uma humilhação dupla para a enorme torcida Cruz Maltina. 5-1. Uma goleada impiedosa para sacramentar o rebaixamento vascaíno. Antes de pensar nos outros, o Vasco precisava vencer. Mas o jogo era na casa do adversário. Por isso, quando o melhor jogador do time, o Nenê, tem uma chance como essa e ela não se transforma em gol, rapaz, aí bate um desespero. Para tornar o jogo mais dramático, choveu muito. Curitiba também teve lá suas chances. Mas o lance mais importante do jogo foi esse. De novo pro Nenê. Na hora em que ele ia chutar, o Leandro Silva foi na perna dele, olha aí. Que ironia. O Vasco, que tantas vezes se salvou com gols de pênalti do próprio Nenê, dessa vez não teve o pênalti marcado. Isso fez muita falta. A partir daí, o jogo foi só sofrimento. Vascaínos de todos os cantos vivendo a agonia do rebaixamento que se aproximava. E ele chegou. O 0-0 com o Coritiba rebaixou o Vasco para a segunda divisão. Depois de empatar 0-0 com o Corinthians, o 4º rebaixamento do Vasco em 12 anos é algo praticamente impossível de ser evitado. As imagens que o torcedor vascaíno mais temia. O choro, a frustração, aquela vontade de enfiar a cabeça em algum lugar e sumir. Ter que se levantar com a ajuda e a força do adversário. A caminhada de volta para o vestiário foi dura desta vez. E atrás daquela porta vai ser preciso traçar um recomeço. O Lucha disse que está dentro. Eu vim para o Vasco para 12 jogos. O pessoal, tu vai colocar tua carreira em risco? E colocar minha carreira, minha história da carreira já está pronta. Eu estou à disposição do Vasco nesses 2 jogos, estou à disposição do Vasco para uma reconstrução do Vasco da Gama, porque isso aqui precisa ser falado. Jogo duro, hein? Duro de ver. O Corinthians atrás de uma vaga na Libertadores, mas jogando uma bolinha bem pequena. O Vasco tendo que ganhar, jogando a vida na primeira divisão. O problema foi o que o time fez, ou seja, pouca coisa. Thales Magno. Vai para o campo de ataque o time do Vasco, bateu e bateu muito mal na bola o Thales. Carlinhos, que até deu uma animada com esse chute. Andrei tocou para um chute até perigoso do Carlinhos, mas ela foi embora pela linha de fundo. Cano, que vez ou outra sofre com a falta de gols. Chegou a 6 partidas sem marcar. Do outro lado tinha um Corinthians que chegou mais. Boa bola pro Fagner, a posição é legal, ele bateu pro gol e Fernando Miguel faz a defesa. Perigoso, mas que ficou devendo, assim como o Vasco. Falando em tempo sem fazer gols, o Jô ganhou do Cano. O atacante do Corinthians completou 7 partidas sem botar a bola na rede. Quando ele chegou, não foi assim algo para preocupar os vascaínos. Falando no Vasco, a melhor chance da equipe veio quando o Carlinhos errou. Isso aí foi um cruzamento, não um chute para cima do Cássio. Foi o mais perto que o time chegou do gol em Itaquera. Deu um susto na defesa do Corinthians, a bola bateu na trave, o cruzamento foi do Carlinhos. Nos minutos finais, o Vasco... Bom, o Vasco foi o mesmo de toda a temporada. Foi um enfrentamento de igual para igual. Não foi um grande jogo? Não foi um grande jogo. Duas equipes que estão aí com dificuldades. O Corinthians brigando para a Libertadores com dificuldade e o Vasco brigando
para não cair. O Vasco muito, mas muito perto de fazer companhia para o Botafogo na Série B. Pelos números, o time ainda não caiu, mas vai precisar de uma combinação improvável na quinta-feira para evitar o 4º rebaixamento. O Fortaleza tem que perder para o Fluminense e o Vasco ganhar do Goiás. Os dois times empatariam em 41 pontos. A decisão iria para o saldo de gols. O Fortaleza tem -8 e o Vasco -20, ou seja, 12 gols de diferença. Não tem como mentir o torcedor, para vocês da imprensa, que o Vasco ganhar do Curitiba, do Goiás, tem que fazer 12 gols. Isso aí aconteceu, o Brasil tomou de 7, também foi uma boa, que acontece em 100 anos. Fazer 12 gols, cara, só se nós jogássemos contra uma equipe da Várzea. Para terminar, papo reto do Lucha para o torcedor do Vasco. E o Vasco precisa se reencontrar com a sua história, que é muito bonita. Então, torcedor, me perdoe, me desculpe, mas não consegui. Me doeu ao máximo, mas não consegui. Então, da minha parte, eu peço desculpa. É a única maneira de se reerguer e seguir em diante.